Graça e paz, família. Lucas, capítulo 12. 12 a partir do 35. É uma mensagem que é a mensagem tema do aniversário da Assembleia de Deus Semeando Vidas. A Lili me convidou, pastora Lili, né? Me convidou para estar pregando lá no aniversário. Nós pregamos quarta-feira agora. E eu tentei até gravar, mas o som não ajudou. O som ficou estranho. Eu postei só um pedaço da mensagem, mas não é por causa disso, não, mas porque ela mexeu com o meu coração, mexeu comigo, e eu queria mexer com os irmãos também. Claro que quem mexe não sou eu, né? É o Espírito Santo. Mas eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque ela é bem atual. E eu acredito que essa é uma igreja pastoral. É uma igreja pastoral. Por quê, pastor? É uma igreja pastoral. É uma igreja que recebeu bastante de Deus, bastante ensinamento, e que não dá mais para a gente ficar tomando leitinho morninho. É hora da gente comer carne. É comer comida espiritual, realmente. E não só comer comida espiritual com base, mas também de passar. E eu acredito que nós somos uma igreja pastoral. E que você, nesse momento agora, vai ser tratado como um pastor. Amém? Vamos lá. Eu queria ler primeiro o versículo 41. Versículo 41 diz assim: E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? Jesus começa a trazer um entendimento para os seus discípulos e para uma multidão que estava do lado dele, e Pedro, ouvindo a parábola, ele se questiona, ele diz: Senhor, esta parábola é para nós, os discípulos, ou também para os outros, ou para todos? A pergunta que deve rondar o seu coração é, primeiro, é para mim? Ou é para o do lado? Ou é para a pessoa que está do meu lado? Já entenda, é para você. Não corra, não fuja, não olhe para trás, não pense: eu não posso ouvir isso, eu não posso receber isso não é para mim, isso é para o pastor, isso é para evangelista, isso é para os diáconos, diaconisas da casa. Não, pense, é para mim. Eu preciso entender e eu preciso colocar em prática. Versículo 35 e o versículo 36 vai dar bem a base do que nós vamos trazer hoje. Vai dizer assim: Estejam cingidos vossos lombos e acesas vossas candeias, e sedes vós, cada um, semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater logo, possam abrir-lhe. Só para a gente poder entender o que está dizendo aqui, de repente algumas pessoas não sabem o que é cingir. Essa questão do cingir os lombos, algumas traduções já vem com a tradução já facilitada para a gente, dizendo que é preparar-se. Mas o cingir os lombos naquela época era porque as roupas eram muito largas. Já viu o pessoal no filme lá, bota aqueles roupões, tudo largão. Você imagina uma pessoa para trabalhar com aquela roupa larga? Com dificuldade a trabalhar, né? Se abaixar, ou precisar correr, precisar buscar um boi ou um cordeiro, como é que ele ia fazer com aquela roupa toda larga? Ou, de repente, vinha um inimigo, como é que ele ia guerrear com aquela roupa larga? Então, o cingir era um cinto que envolvia toda a roupa, amarrava toda a roupa, para ele poder estar preparado para que a roupa não o atrapalhasse. Então, o versículo 35, ele está dizendo para mim e você: não deixe que nada te atrapalhe. Prepare-se, fique pronto, fique preparado. E não só preparado, ele vai dizer também, com as lâmpadas acesas. Hoje a gente sabe que a nossa energia elétrica praticamente não vem de foguinho, né? Antigamente precisava botar um azeite numa lamparina com um fiozinho e ali acendia. Se não tivesse azeite,
não tinha luz. Então, é para a gente poder entender que a luz precisa estar acesa e nós precisamos estar preparados. Preparados para quê? Preparados para quê? Esse é o entendimento que eu e você precisa ter esta noite. Pastor, para que nos preparamos? Por que as nossas lâmpadas têm que estar acesas? Por que ela tem que estar acesa e acesa do jeito correto? Para a gente poder adiantar, acender a lâmpada só se acende de uma forma, com o Espírito de Deus. Lâmpada que está acesa com qualquer outro mover, qualquer outro entendimento, não está acesa, está apagada. É igual uma luz comum. Eu acendi a luz e vejo as coisas daqui. Acende a luz e vejo cadeira. Acendo a luz e vejo as baratas, as lagartixas, né, que botam medo de algumas pessoas aqui na casa. Mas eu vejo algo normal, natural. Mas essa lâmpada e esse preparar-se é algo espiritual. A lâmpada só pode estar acesa se o Espírito estiver em nós. O azeite que acende a nossa lâmpada é o Espírito Santo. Então, esse versículo 35, ele já vai me dizer que você precisa estar pronto e cheio do Espírito Santo. Preparado e cheio do Espírito Santo. Bem, nós já falamos sobre isso, né? Se o Espírito não está dentro, não sou de Deus. Se o Espírito está dentro, eu aceitei o Senhor, eu entendi que sou pecador, então o Espírito vem sobre mim e a minha lâmpada é acesa. Eu conheço, eu entendo, eu vejo o Senhor. Para que eu entenda que o que o texto está me dizendo. Versículo 36. Sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Do que o texto então está falando? Está falando que você precisa estar pronto para a volta do Senhor. É interessante que hoje em dia a gente tem se preparado para muitas coisas. Muitas coisas a gente se prepara, mas a gente não se prepara para a vinda do Senhor. Essa é uma igreja que nós temos buscado um entendimento de dizer para esta igreja que o seu dever é esperar do alto o Senhor voltar. Por quê? Porque nada do que você tem é seu. Tudo que você tem é dele. Ele confiou a você. No versículo 36, ele vai dizer: sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor. Entenda, se você espera o seu Senhor, você está cuidando de algo que é dele, que não é seu. Quando eu busco estar preparado, eu busco estar preparado porque o Senhor vem e as pessoas não estão preocupadas com a vinda do Senhor. E hoje você precisa entender isso. Você está aqui nesta igreja, você está ouvindo esta palavra para que você esteja pronto para quando Ele chegar. E não só pronto, mas esperando Ele chegar. Porque o versículo 36, quando Jesus vem narrando, ele vem dizendo que você precisa estar preparado para abrir a porta. É como se você estivesse já com a mão na maçaneta, esperando a sua volta. Os senhores, ele usa esse termo aqui de servos, de mordomo. Era aquela pessoa que não tinha nada. E tudo que ele tinha era do seu Senhor. Mas o Senhor deu a ele para cuidar. Olha o versículo 37. Bem-aventurado aquele servo a quais o Senhor, quando o Senhor vier, achar vigiando. E em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília ou na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Jesus usa esse entendimento do servo, é porque o servo é aquele que foi comprado pelo Senhor, e aquele servo que era o mais fiel e de confiança, era colocado sobre tudo
o que o dono tinha, o que o senhor tinha. Então ele podia sair e confiar no seu servo. Era costume antigamente essas coisas. Eles deixavam os mordomos em casa. E na casa tinha bichos, tinha gente, tinha comida, tinha tudo na casa. E o Senhor deixava tudo para o servo. Para quê? Para que ele fosse sido achado fiel quando ele voltasse. O Senhor, quando voltava, o dono, ele queria voltar e achar a casa do jeito que ele deixou. Então, essa é uma palavra que a gente precisa estar gravada no nosso coração, que Deus está chamando a responsabilidade de dizer que Ele está voltando e que tem coisas na tua mão que Ele vai te pedir contas. Ele vai querer com que você diga para Ele como está quando Ele voltar. Quando Ele chegar, Ele vai querer pedir conta daquilo que é dele e de como você cuidou daquilo. Você não sabe a hora que ele vem. É interessante que nesse versículo 38 ele vai dizer, na segunda vigília ou na terceira vigília, o tempo, os horários lá no passado eram marcados por... eram divididos em 4 ou em 3, eu não lembro direitinho. Em 4, né? Eu não vou fazer as contas aqui, não, que eu vou embolar. Mas esse horário era um horário de madrugada, né? Acredito que de meia-noite às 3 ou de meia-noite às 6, alguma coisa desse tipo. Era o horário que as pessoas estavam dormindo. É só para exemplificar, só para que você entenda que o Senhor pode voltar numa hora que você não está esperando. E a Bíblia nos declara exatamente isso, que o mundo vai estar como se ele não fosse voltar. As pessoas vão estar fazendo o que quiser, dando-se em casamento, trabalhando, mas não vão estar vigiando, esperando a volta do Senhor. E aí o que ele nos diz é que ele pode voltar uma hora que você não está esperando. O servo, o mordomo fiel, é aquele que aguarda o seu Senhor e cuida daquilo que não é seu. Coloque isso no seu coração. Primeiro, tudo que você tem foi Ele que te deu. E Ele quer que você se responsabilize por aquilo que Ele te deu. O trabalho não é seu, é dele. O filho não é seu, é dele. A casa não é sua, é dele. Tudo que você tem é do Senhor. E glória a Deus por isso. Porque Ele tem nos dado e nos permitiu tomar conta daquilo que é dele. Mas entenda, Ele vai te pedir contas. Você deve pastorear a sua casa. Você deve pastorear o seu lar. Você deve pastorear a sua esposa, os seus filhos. A mulher deve pastorear o marido. Cuidar, de mostrar, de educar, de levar a entender o caminho e que o Mestre está voltando. Que o Senhor está voltando. Como você tem cuidado do seu lar? De que maneira você tem cuidado? Das coisas que Deus deu a você, dos filhos, dos seus vizinhos. Como você tem cuidado? Desleixadamente, de qualquer jeito? O que importa é o que você tem, não interessa o que o outro tem. Eu te digo, o Senhor te chamou para cumprir um chamado. O Senhor te chamou para que você se responsabilize. Se responsabiliza o filho pelo pai. Deus te deu entendimento para cumprir um chamado. E é hora de nós despertarmos. Não posso pegar o que Deus me deu e não vigiar. Porque Ele vai dizer que bem-aventurados são os tais servos, aqueles que estão esperando a volta do Senhor. É interessante porque as pessoas hoje pegam uma passagem assim e acham que o que Deus deu e o que Deus quer que você cuide para que as coisas fiquem boas neste mundo. Não, Deus te deu para que você tome conta, para alertar as pessoas de que Ele está voltando. Algumas igrejas têm crescido muito e tem esquecido de falar para as pessoas que o Senhor está voltando. Tem feito reinos, impérios para o mundo. E eu digo para vocês com toda certeza, essas igrejas vão perecer.
porque não esperam, não aguardam o Senhor. Eu quero até me corrigir. Essas instituições vão perecer, porque a igreja de Cristo é a igreja verdadeira, a igreja que tem a mordomia de cuidar daquilo que não é dela. E eu digo com toda clareza, não é a casa, não é a Assembleia de Deus, não é a presbiteriana, não é a Batista Atitude, nós tivemos ontem lá numa Batista Atitude, não é as nossas atitudes, não é igreja de presbíteros, não é igreja de pastores, eu digo que não é a casa, porque senão as pessoas rotulam de dizer que em um lugar Deus vai salvar pessoas. Não, Deus está tirando servos fiéis de todo o mundo, argentinos, brasileiros, pentecostais, neopentecostais, tradicionais, mas daqueles que verdadeiramente entendem que nada é deles, que tudo é do Senhor, e sendo do Senhor, querem dar contas a Deus quando Ele chegar, para que as pessoas possam, para que quando Jesus voltar, os encontre preparados, com suas lâmpadas acesas, cheios do Espírito Santo. Essa é aquela passagem que você pode juntar junto com aquela passagem das 10 virgens. Vocês lembram dessa parábola? Tinham 5 loucas e 5 prudentes. Qual era a prudência que tinha as 5? Qual era a prudência? O azeite. Tinha azeite reserva. Elas estavam cheias do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito não pode ser conduzido por ele. Quem tem o Espírito pode ser conduzido por ele. Quem não tem o Espírito não entende essas coisas. Quem tem o Espírito entende essas coisas. Porque a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem, vem. O desejo do Espírito é chamar que Jesus volte. O desejo do Espírito é parar de atuar neste mundo, vou dizer de uma forma bem grotesca. Porque eu vou falar assim, sou eu que estou falando, não está escrito não. Mas imagina um ser divino no meio de um lugar corrupto, de pecadores. Deve ser insuportável de ver que as pessoas não conseguem fazer o que é certo. Mas Deus nos permitiu que o seu Espírito habitasse em nós para nos manter salvos, para que quando ele voltasse, nos encontrasse preparado, porque o seu Espírito está em nós. Isso é graça, isso é amor. Então eu preciso compreender, estar pronto, vigiando, ouvindo a voz do Espírito, estar com a lâmpada acesa, preparando os que estão também à minha volta, porque Ele vai pedir contas. Versículo 39. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar, roubar a sua casa. Portanto, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. Ele usa o termo agora pai de família para que a gente entenda. Você é servo, nada do que você tem é seu. Mas Ele te deu a cuidar, então cuide como se fosse seu. É interessante, né? Porque eu entendo que eu não tenho nada, mas eu cuido como se fosse meu, não para mim, para o Senhor. Deus te deu o entendimento de que tudo que Ele te deu é para que você cuide de uma maneira como se você tivesse a posse, e entenda, você tem, é espiritualmente dizendo, você tem, mas entenda, é dele. Cuide como se você fosse lutar por. Lute, fazendo com que as pessoas entendam quem é o Senhor. O que um pai de família faz pelos seus filhos, pela sua casa? Dá o que é de melhor. E o que é melhor para a sua família? É o carro do ano, é o salário gordo. Não, é a casa na praia. Tudo isso é legal, mas o que é de melhor para a sua família é o mestre. Nós damos o que é melhor para os nossos filhos. Nós damos o que é melhor para o nosso vizinho. Nós damos o que é melhor para as pessoas.
Jesus é o melhor. Porque no final, não tem casa na praia, não tem carro do ano, até quando a gente morrer, ninguém leva. Já viu alguém levar alguma coisa desse mundo? Preparei um montão de coisa. Chega no final, acabou. A gente não consegue nem mais depois dirigir, eu já estou chegando nesse tempo. Para dirigir já é um sofrimento, doido para parar de dirigir. Meu motorista particular foi embora, agora tem que arrumar outro motorista particular. Entendeu? Ver se manca. Tem uma ali doida para entrar na fila ali já. Mas a gente vai cansando das coisas, a gente vai adquirindo, depois vai cansando. Tinha coisa que eu gostava de fazer. Eu estava lembrando esses dias que lá na Presbiteriana eu fazia os anúncios. E eu fazia os anúncios mais cômicos, lembra? Eu fazia vídeo, eu fazia teatro para anunciar coisas que iam acontecer na igreja. Eu movia algumas pessoas para poder fazer algumas coisas, para a pessoa lembrar de coisas que ia ter na igreja, fazer um teatro. De repente saía eu, igual um bobo, fazendo uma palhaçada, para o pessoal lembrar de uma atividade que ia ter na igreja. Ou então gravava um vídeo, passava horas gravando vídeo. Hoje em dia, até quando eu gravo o vídeo, tem hora que me dá agonia, porque a gente gosta de ler versículos bíblicos. Eu gosto de botar os versículos bíblicos, mas você não sabe o trabalho que é para botar os versículos bíblicos nos vídeos. Tem hora que você fala assim, meu Deus do céu, eu já não aguento mais isso. Mas eu faço por causa da palavra, só por causa da palavra. Mas as coisas vão cansando, a gente vai adquirindo e vai cansando. Mas Deus te deu a obrigação, o dever de cuidar daquilo que é dele. Com amor, com carinho, para que as pessoas entendam que Ele está voltando. Jesus está voltando. E o que você tem preparado? E o que você tem falado para as pessoas? Você, nesse momento, se coloca no lugar de pastor, de mordomo, de alguém que tem ouvido, entendido e agora precisa cuidar. Porque é dele, não é seu. Eu ouvi uma palavra, a Cristina ouve um pastor, e ele tem uma boa palavra. Um dia ela estava ouvindo esse homem falando, e ele soltou uma frase que me chamou muita atenção. E eu não consegui falar isso no Márcio, eu estava doido para falar isso, e sumiu da minha mente. Graças a Deus, não era para eu falar lá. Mas ele falou assim, os pastores, eles têm uma disputa entre eles. E ele falou assim, eu não sei porquê, mas os pastores têm umas disputas, umas coisas bobas. E aquilo veio na minha cabeça, na minha mente. Às vezes, nem sempre a disputa é por disputar, mas é por manter. Um pastor tem a obrigação de manter o seu rebanho debaixo da palavra do Senhor. E eu fiquei olhando para a minha vida, porque eu vi pessoas tentaram por várias vezes, tentar se infiltrar aqui para falar um monte de bobagem. E na minha cabeça, eu tenho que selecionar, eu tenho que pensar no rebanho, que não é meu. É minha responsabilidade ouvir o que o outro pastor, que eu não sei de onde vem, quem é, o que vai falar. Para quê? Para que ele não fira o rebanho, que não é meu. Eu sou um pastorzinho, eu sou o mordomo, esse rebanho não é meu, o rebanho é de Deus, e a gente tem que pensar assim, o rebanho que Deus me deu é dele, eu preciso cuidar das minhas ovelhas. Não só eu, mas você também, como homem, como mulher, como filho. Você tem que cuidar, casou agora, o seu rebanho é de um só, entendeu? Cuida do seu rebanho. Mas é sério, nós precisamos cuidar como se fossem ovelhas do Senhor, não permitindo que outro venha falar coisas que não convêm. Até dos pastores que amamos. A gente precisa entender o que está sendo dito. Não é rixa, é preocupação. Eu sei que muitos têm rixas, mas eu não posso me preocupar com rixa, eu tenho que me preocupar com a igreja, que é de Deus. Então eu tenho que falar para a igreja aquilo que é de Deus e não permitir que venha outro ferir o rebanho com palavras tolas, com palavras para agradar o rebanho, ou para tentar arrebatar o rebanho para outro lugar.
vocês estão aqui porque o Senhor chamou vocês aqui para ouvir esse pastor e para que vocês entendam que vocês também têm um rebanho, que vocês devem cuidar do rebanho, custe o que custar. Se está indo por um caminho errado, os filhos, cuida, fale, insista, persista na palavra. Não precisa bater, brigar, sei lá, fazer o quê, mas é levar o entendimento de que o Senhor está voltando, porque as pessoas não querem saber disso. E quando Ele vier, como Ele vai te achar? Com aquilo que Ele te deu. É sério. O Senhor quer que nós estejamos prontos, com a mão na maçaneta, dizendo: Senhor, pode vir, porque eu deixei a casa arrumada do jeito que o Senhor me deu. É isso que Ele quer de nós. Por isso Pedro disse, quando ele fala da parábola, Pedro disse, e disse Pedro, versículo 41, Senhor, dizes estas parábolas a nós ou também a todos? Quando eu ouvi Pedro falar isso, eu falei: Senhor, é comigo. Eu preciso preparar essa igreja para a volta do Senhor, eu preciso preparar os meus filhos para a volta do Senhor, a minha esposa. A gente vai em cada lugar que está muito assim. Não estou falando que aqui é o melhor lugar, não. Aqui não é o lugar mais santo, não é o lugar que tem a melhor palavra. Mas as pessoas hoje, as igrejas hoje, os movimentos hoje, sei lá, o pessoal começou a andar na moda do vamos agradar as pessoas, vamos ver o que as pessoas querem. E não estão alertando as pessoas do que é certo. Porque você pode dar muitas coisas, muitas comidas, mas você só vai fazer o quê? Vai engordar o rebanho. Só vai fazer o rebanho ficar gordo, obeso. Estou dizendo espiritualmente. Porque anima, alegra, conforta o coração para o mundo. Mas quando você traz o peso da palavra de Deus, a pessoa fica atenta. Uma das coisas que nos fez crescer no ministério, e eu digo com toda clareza, foi um ponto somente. A questão do entendimento do discipulado, não com o entendimento que eles tinham lá, de querer obrigar as pessoas, forçar as pessoas, mas o discipulado de entender que se você quer levar alguém a entender a verdade, você precisa andar nela. Você precisa se dedicar à verdade. Como que você vai falar para alguém não roube se você está roubando? Como você vai falar para alguém não olhe para a mulher do lado se você está olhando? Como você vai falar para alguém não faça isso se você está fazendo? E quando você olha para a palavra e vê que tem pessoas no seu cuidado, que você é responsável para levar a Deus, o que você tem que fazer? Andar em verdade, andar em justiça, para que as pessoas vejam em você o próprio Deus. A palavra é exatamente isso. Quando o Senhor deixa o mordomo, o que Ele faz faz com que aquele mordomo se pareça com Ele, para que os criados obedeçam o mordomo. Vocês veem isso na história de Moisés. Quando o povo ia reclamar com Moisés, Deus falava assim: vocês não estão reclamando com Moisés, não estão reclamando comigo. Porque o meu filho está aí falando do que é meu. Entende isso? É exatamente a mesma coisa. Quando alguém vem contra você, se você está diretamente diante do Senhor, preparado e levando as coisas do Senhor, as pessoas não estão indo contra você, elas estão indo contra Deus. Porque você está numa posição em que Deus te colocou, como Ele. Então é sua obrigação cuidar daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Cuide, em nome de Jesus. E ele vai falar, versículo 42, vai dizer assim: e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá.
Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Ele faz agora uma comparação. Deus deu. E só para a gente poder entender o que está acontecendo aqui, a gente deveria começar a ler Lucas capítulo 11. Jesus começa a confrontar o povo e começa a confrontar os doutores da lei, os fariseus, aqueles que tinham os pergaminhos nas suas mãos, né? O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levíticos, eles tinham lá a lei nas suas mãos, ele tinha as profecias nas suas mãos e eles tinham a responsabilidade de passar a verdade para o povo. Era dever dos fariseus, dos escribas e dos doutores da lei passar a verdade para o povo. Mas o povo admirava os fariseus, admirava os doutores da lei, como se eles fossem homens santos. Mas, na verdade, de tudo aquilo que eles passavam, nada eles faziam. Nada. Eles não cumpriam nada daquilo. E Jesus começou a confrontá-los, falando: ai de vós, fariseus, hipócritas, porque vocês fazem uma coisa que vocês de verdade não fazem, vocês só falam, e o povo fica aí admirando vocês, mas vocês são hipócritas, porque vocês nem com o dedo mexem naquilo que vocês deveriam fazer. E aí, Jesus traz esse pedaço aqui para dizer que o mordomo fiel é aquele que recebeu do Senhor o direito de cuidar, mas é fiel aquele que se mantém assim. E ele está mostrando que aquele que não é fiel, que aquele que recebeu e não é fiel, o destino dele é igual àqueles que são infiéis. Entendem isso? Então, se você se acha um crente simplesmente porque vem à igreja, cuidado. Se você se acha crente só porque você canta louvores, ou porque lê a Bíblia, ou porque fala na frente, ou qualquer outra coisa desse tipo, toca instrumento, sei lá, qualquer coisa, você tome cuidado, porque até daqueles que tinham autoridade da lei, Deus chamou eles de hipócritas e infiéis, pelo simples fato de que eles não revelavam a verdade para o povo. Deus continua nos chamando a atenção. É sua responsabilidade levar aqueles que estão à sua volta ao Senhor. Mas, pastor, e se ele não quiser? Já não é um problema seu, mas o seu problema é falar a verdade. Você tem a autorização de Deus para se parecer com Jesus. Se o Espírito de Deus está em você, você é um mordomo. Você é como se fosse o próprio Senhor. Agora, você não pode fazer como os infiéis. Se acha como o Senhor e faz o que quer com a igreja. Já viu? Agora os pastores estão com a mania de tomar tudo da igreja, usufruir de tudo da igreja, faz com que a igreja olhe para ele. Olha para mim, de mim vem a bênção, de mim vem o poder, de mim, olha eu, Deus me fez. E o cara se acha o poderoso. Não, não é esse que você tem que se tornar. Você tem que se tornar igual ao mordomo fiel, que é Jesus, o verdadeiro mordomo fiel. Abre comigo aí. João, capítulo 17. Jesus nos deixou o exemplo. 17, nós vamos ler o versículo. Não vou ler todo ele, não. Vamos ler a partir do 6. Olha o que Jesus fala, e isso tem que ser você, no seu coração. Manifestei o teu nome aos homens do mundo que me deste. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está falando assim: Deus, o Senhor me deu pessoas para cuidar. E eu manifestei o teu nome. Jesus veio como o próprio Deus, sendo o próprio Deus, mas ele se colocou no lugar de mordomo, de cuidar daquilo que é de Deus. Jesus não veio como homem, Jesus não veio cheio de raio, de poder. Olha para mim, sou eu. Não, ele nos deu o exemplo. Ele veio como homem para cuidar daquilo que é de Deus. Então ele está falando para Deus. Esta é uma oração sacerdotal de Jesus.
manifestei o teu nome aos homens do mundo que me deste. Eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra. E agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Olha o que Jesus está falando. Porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. O próprio Jesus está dizendo, eu fui enviado pelo Senhor, e o Senhor deu eles a mim, mas eles são teus, e eu anunciei a verdade a eles. Esse é o teu dever e o meu dever. Jesus deu o exemplo. Você tem a obrigação diante de Deus de levar as pessoas a Deus, a entender que Jesus está voltando. É sua obrigação fazer com que as pessoas olhem para Jesus e parem de olhar para as suas vidas. O pecado está aí, em cima de um carrinho de rolemã, de ladeira abaixo. Por quê? Porque as pessoas não querem olhar para Jesus, elas querem olhar para a emoção da viagem. Já viu criança quando bota as rodinhas? Não sei se o Zé já fez isso, né? Mas a gente gostava lá no condomínio de pegar aquelas rodinhas de rolimã, botar no carrinho. Eu nunca conseguia fazer aquele carrinho de jeito nenhum, mas tinha uns colegas que faziam uns carrinhos bacanas. E era legal pegar ladeira, não era legal pegar ladeira? No final vocês sabem como é que era, né? Era um dedo quebrado, rachado, cabeça sangrando. A gente está assim, hoje em dia a gente não quer saber do perigo, não. Vamos embora, o negócio é emoção. Chega na imagem, bum, se esborracha todo. Igual a Rafael. Rafael um dia pegou uma bicicleta sem freio e foi descer o morro. Do mesmo jeito. E ficou quieto. A gente pensou que ele tinha morrido, porque a gente já tinha descido o morro. Eu falei assim, morreu, mas só ouviu o barulho. Pum! Eu falei assim, meu Deus, morreu. Essa aqui, Dudu foi lá, Dudu. Sofrendo. E a gente vai daquele jeito, né? Devagarzinho. Porque a gente não sabe o que vai ver. Aí está lá o Rafael. Quietinho, a gente morrendo aqui. Mas é assim, cara. O pecado faz isso com a gente se esborracha todo. E o Senhor está nos chamando para andar. Né? É legal, antigamente era legal essas coisas. Mas no pecado não é legal, não. Porque parece que é bom. O pecado parece que é legal. Só que o pecado nos distancia de Deus. Deus está te chamando a um compromisso para ser parecido com Jesus. Você é mordomo. Entende? Você é mordomo. Mordomo é tomar conta daquilo que não é seu. Tudo que você tem é de Deus e o mundo está em pecado porque não crê nisso, não acredita nisso. Se você tem um dinheiro, se você tem um salário, se você tem emprego, se você tem habilidade para fazer costura, se você tem o que tem, foi Deus que te deu. E aí o que você faz com o que Deus te deu? Você manifesta o nome de Deus. Seja honesto, seja eficiente, seja justo, seja coerente. Mostra para as pessoas que estão indo para o buraco que isso vem de Deus. Mostra para os filhos, mostra para o genro, para a filha, para o filho. E que tem filha que estão, né, num carrinho de rolimã, ladeira abaixo, mas estão achando que está tudo bem, não tem nada errado, está tudo normal, e indo para o buraco. Fala, insista, mostra, porque vai chegar o dia que o Senhor vai vir. E aí acabou, não tem mais chance. Lá em Lucas ainda, a gente já está caminhando para o final, 47 e 48. Diz assim: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá.
Entendam, nós somos aqueles servos que sabem, mas entendam, eu quero deixar bem claro para a gente, existe aquele servo que sabe, mas não quer saber do seu Senhor, acha que tudo que tem é dele. Esse é um servo infiel, e esse será castigado com muitos açoites. Isso quer dizer que o inferno para ele vai ser dobrado. Não tem castigo no céu. Não tem. O céu é plenitude, é graça, é perdão, é santidade. No céu é retidão, é justiça. Não tem castigo no céu. Não tem um lugar mais perto de Deus e um lugar mais longe de Deus porque fez ou não fez a vontade dele. Não. No céu é galardão, é paz. Mas no inferno, é interessante que não só nessa passagem, mas em algumas outras passagens, revela que há diferentes tipos de castigo. E muito mais para aquele que ouviu e não quis obedecer. Se Deus te deu, entenda essa palavra em nome de Jesus. Não seja como os infiéis, como está escrito aqui. Porque senão o teu lugar é com muito açoite. No inferno, não é no céu, não. Não é. Eu vi tinha aquela discussão muito na presbiteriana, não sei se era por causa do pastor que estava lá na época, né, que falava assim, porque ele falava assim: eu vou trabalhar muito no céu para que minha casa no céu seja gigante. Ou vou trabalhar muito no céu, não, vou trabalhar muito na terra, né, para minha casa ser gigante. Não quero nem saber, se o cara não quer trabalhar, o problema dele, vai receber um casebre lá no céu. Tem isso não, no céu não tem esse negócio não. No céu não tem. Se Deus fizer alguma coisa de hierarquia lá no céu com a gente, isso é um problema dele, não é um problema seu. Se você vai ter um trabalho diferente do outro, é um problema de Deus. Mas nós vamos receber a mesma coisa, nós estaremos todos perto de Jesus. É para trabalhar, não é para ficar pensando que vai receber mais do que o outro, porque se o teu coração pensa que vai receber mais do que o outro, já está ruim para o teu lado, porque tem orgulho no teu coração, tem vaidade no teu coração, e isso não é de Deus. A Bíblia fala em outra parábola que Deus, que o Senhor saiu e deixou talentos, deu 100 para um, 50 para outro, 10 para o outro, combinou um salário. Fiz uma confusão aqui danada. Combinou o salário. Aí chegava um no horário, ele combinou o salário. Chegou outro no outro horário, combinou o mesmo salário. Chegou um já no finalzinho do segundo tempo, já estava quase batendo o gongo do final do jogo, ele deu o mesmo salário. Aí o pessoal que já está trabalhando há um tempão veio reclamar. Ué, quando ele veio pagar, né, na parábola, o pessoal veio reclamar. Ué, o cara nem trabalhou direito, nem botou a mão na enxada, está recebendo o mesmo que eu? E ele disse para ele: eu não combinei contigo este salário? Combinou para todos o mesmo salário. Não interessa se eu tenho 500 anos de igreja e se o outro se converteu ontem. Nós vamos receber a mesma coisa no céu. A mesma coisa. Mas no inferno não. Para aquele que sabe, o castigo é pior. Não é só nessa palavra que fala disso. Mas Deus está nos alertando para que a gente não pense no inferno, que a gente pense nos nossos, naquilo que é dele. Deus está te chamando para que você fique atento para as pessoas que estão do teu lado. Como isso aqui me falou ao coração. Pastor, como é que você está cuidando da igreja? Pastor, como é que você está cuidando dos seus filhos? Pastor, como é que você está cuidando lá no seu trabalho? Hein, pastor? Vai lá dentro, né? Deus, tenho muito que aprender. Não estou sendo igual ao Senhor. A gente precisa ser igual ao Senhor. Olhar para Jesus e se espelhar em Jesus, entendendo que o tempo do trabalho é por um período, para que a recompensa venha e você não tenha mais que ter medo. Esteja como aquele servo que está com a mão na maçaneta, esperando o Senhor, tudo pronto. Tenha felicidade em querer abrir a porta para o Senhor. Tenha felicidade. Não fique pedindo para Deus não vir. Chama. Jesus vem, Maranata vem. Me ensina a trabalhar neste mundo, a educar os meus filhos, a falar para o meu vizinho. Me ensina a incentivá-los a olhar para ti e não para o mundo.
Me ensina, mas lá ensina desse jeito. Problema se lá ensina. Fala também para esse pessoal que está caduco aí, ouvindo um monte de besteira aí, de gente que só quer enriquecer à custa da igreja. Tem gente ficando milionária aí, andando de avião, de helicóptero, à custa da igreja. E a igreja está igual uns pateta andando atrás, porque acha que estão ficando ricos também. Não, estão ficando mais longe de Deus. Fala para esse pessoal que eles estão cada dia mais longe de Deus. Fala, não tenha medo não, fala. E eu vou dizer, é duro das pessoas ouvirem, porque hoje em dia o evangelho ninguém quer ouvir a verdade. As pessoas querem as facilidades, mas é tua obrigação se manter firme. E eu vou encerrar com o último texto, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, do 2 ao 4. Eu, como pastor, eu entendi. Você, como parte do rebanho de Cristo, que tem um rebanho, também entenda em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 2, diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Qual é o rebanho que está entre vocês? É só você olhar. Quem está do meu lado? A quem eu tenho que proteger? Quem eu sustento? Quem é que está à minha volta? Então ele está dizendo para você e para mim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Cuide desse rebanho em nome de Jesus. Não por força, mas voluntariamente. É como se você não tivesse para receber nada do Senhor. Voluntário é aquele que vem não porque vai receber, mas porque entende que já recebeu. Este é o voluntário. Eu estou aqui não é porque eu recebo, estou aqui porque eu entendi que já recebi. Estou aqui porque Deus me deu o seu Espírito. E aí falo desse amor. E voluntariamente, nem por torpe ganância, ele conclui aquilo que nós estamos falando, mas de ânimo pronto. Estejam prontos, cingidos os vossos lombos, preparados para sair, preparados para a volta do Senhor. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Não tenha domínio sobre a herança de Deus, é de Deus, não é sua. Você faz parte da herança, você recebeu, mas a herança é de Deus. Não tenha domínio, mas servindo de exemplo ao rebanho. Vai aqui dentro. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Agora, nesse momento, é para tirar os carrapichos das ovelhas, é para desvirá-la quando ela cair na água, porque ela foi beber água, aí ela não sabia, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, foi lá e virou. E aí a lã dela ficou cheia d'água. E se você não estiver atento, ela vai morrer. Quem tem que ir lá tirar é você. Você vai usar da lã dela, mas para cobrir outras, para fortalecer outras com a carne do rebanho. Não é para você enriquecer e dizer, nossa, como eu tenho, como eu sou, como eu posso. Não, esse rebanho é de Deus. E Ele te deu a obrigação de cuidar dele. Porque um dia o sumo pastor, o Senhor dos Senhores virá. E Ele quer que você esteja pronto e aprontando o rebanho. Que esse rebanho esteja pronto na tua mão. E que você também esteja pronto para a honra e louvor do Senhor. Não façam sozinho. Conte uns com os outros. Conte com o que a gente tem de mais precioso, que é o Espírito Santo. Porque se a tua lâmpada estiver apagada, clama pelo Espírito. Porque você só pode estar cingido e pronto se o Espírito estiver em vocês. A lâmpada tem que estar acesa. Amém.